Hoje nós vamos estudar um texto que é um texto bem conhecido. Eu creio que esse é o texto, talvez o segundo texto mais conhecido de toda a palavra de Deus. Ela fica só em segundo lugar, depois de João 3,16. Eu estou falando aqui do Salmo 23. Convido os irmãos já deixarem as suas Bíblias abertas ali no Salmo 23. Talvez você seja um daqueles que deixa a sua Bíblia lá em casa, né, aberta nesse Salmo, né, para trazer sorte. Tomara que não, né? Mesmo sendo um salmo mais conhecido e muito provavelmente o mais memorizado de todos, eu creio que esse seja também um dos mais mal compreendidos de todos os salmos. Nós conseguimos tirar algumas conclusões por meio do próprio contexto histórico desse salmo e daquilo que a palavra de Deus nos revela sobre ele. Então, quando você olha na sua Bíblia, você vê aí um título, né? Deus, o nosso pastor, e logo embaixo diz um salmo de Davi. Então, logo nós conseguimos perceber que Davi é o autor desse salmo. O que nós não sabemos com toda certeza, mas que tudo indica, é que Davi escreveu muito provavelmente esse salmo não quando ele era um jovem, mas sim quando ele já era um rei experimentado, quando ele já havia reinado, ou seja, ele já era um rei maduro. E há também mais um detalhe interessante, que esse salmo ele é diferente de outros salmos com os quais nós estamos acostumados, que você vê ali o salmista colocando e derramando as suas emoções, você vê o salmista clamando a Deus, ou nas nossas palavras atuais, né, como se ele estivesse reclamando de alguma coisa que estivesse acontecendo. Esse salmo é diferente. Esse salmo, na verdade, é aquilo que nós chamamos de um salmo de confiança. E ele é um salmo de confiança porque quando você tem a plena convicção e quando você descansa na certeza de que Deus é o seu pastor, isso vai te trazer uma paz, isso vai te possibilitar enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. E por isso que Davi, então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz essas palavras tão conhecidas. Vamos fazer então a leitura. Eu peço que os irmãos façam a leitura junto comigo do Salmo 23, todos em uma só voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Ao examinarmos esse salmo, nós precisamos fazê-lo pela perspectiva, como eu disse, de Davi sendo um rei mais maduro. E só então nós vamos compreender a profundidade desse salmo. E diferente dos outros salmos, como eu disse, você não vai ver aqui as emoções do salmista sendo destiladas, mas você vai ver aqui uma declaração de paz, de segurança, de cuidado daqueles que estão debaixo do cuidado do seu pastor. Ao contrário do que muitos pensam, esse salmo ele não traz apenas uma metáfora. Na verdade, ele traz duas metáforas. Todos nós lembramos que o Senhor é o meu pastor. Mas a segunda parte desse salmo nos ensina que esse pastor, que esse Deus é também o nosso anfitrião. E nessa primeira metáfora, Davi, ele chama Deus de pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que ele se refere a Deus como sendo um pastor, como alguém que não está distante, mas como alguém que está próximo.
Davi ele se coloca como uma ovelha que tem um dono, não como uma ovelha desgarrada, mas como uma ovelha que tem alguém que cuida dela, o seu próprio pastor. E quando ele fala desse pastor, quando ele fala desse Deus, ele não fala de um título, ele o chama pelo nome, Yahvé. Ele diz, talvez na sua Bíblia você vai ver o nome Senhor em letras maiúsculas, porque é o nome pactual de Deus, é o nome que Deus se revela. Quando ele se revela a Moisés, ele diz a Moisés, diga que eu sou, eu sou. Quando Deus jura, ele jura pelo seu próprio nome, porque ele é autossuficiente. Não tem ninguém maior e nada maior e mais poderoso do que ele, pelo qual ele possa jurar. Ninguém está acima de Yahvé. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Logo, ele é o supremo pastor, o pastor todo-poderoso, mas também um pastor completamente relacional. Alguém que Davi pode dizer, ele é o meu pastor. Ele diz que por isso nada lhe faltará. E muitos, e talvez você seja um que faça parte desse muitos, se agarram a esse versículo e acabam vivendo baseados numa mentira. O fato de nós termos Deus como nosso pastor nos traz aquela tranquilidade de sabermos que nós somos autossuficientes. Talvez essa seja a mentira que você acredite. E não é assim que funciona. Você acredita que porque Deus é o meu pastor, Ele vai suprir todos os meus desejos. Isso aí é o gênio da lâmpada, não é Deus. O nosso pastor, ele supre as nossas necessidades e não os nossos anseios e vontades. Esse salmo não é então uma promessa de ausência de sofrimento, mas é uma promessa de conforto em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Davi continua dizendo no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E como uma literatura poética, nós não podemos querer interpretar o texto fora do seu contexto, isso fica óbvio. Então Davi ele está falando aqui sobre ovelhas, logo pastos verdejantes e águas de descanso seriam o mesmo que descanso, sustento, provisão, porque é disso que um rebanho precisa, é disso que as ovelhas precisam. Alguma vez na vida, você já viu alguma ovelha, quando você está dirigindo por aí no interior de São Paulo, por conta própria, pulando para lá e para cá, vivendo no meio da floresta ou no meio da selva? Não existe, porque as ovelhas precisam de pastores. A ovelha é um ser, um animal indefeso, um animal que nós diríamos que é um animal tolo, uma presa fácil para os seus predadores. Toda ovelha, então, precisa de um pastor. E o pastor, ele guia as suas ovelhas para que, enfim, elas possam descansar e descansar seguras. Assim como outros animais, as ovelhas também são capazes de tirarem uma soneca de pé. Sabe quando você tira uma soneca no ônibus, no metrô? A ovelha também consegue fazer isso, mas é só uma soneca. Ela não consegue entrar naquele tipo de sono em que há um descanso pleno quando ela está de pé. E por isso ela precisa se deitar. Mas se ela se deitar e um animal que é o seu predador estiver por perto, ela não vai ter absolutamente nada para fazer para fugir do seu predador. Ela não tem força, ela não tem sabedoria, ela não tem agilidade, então ela vai ficar ali, deitada, até que os seus predadores possam vir e matá-la. Há uma história que diz, e história real, que apenas 2 lobos foram capazes de matar mais de 230 ovelhas numa só noite. 230 ovelhas por conta da incapacidade delas de se defenderem. Então o pastor ele guia as suas ovelhas para que elas possam de fato descansar, se deitarem junto às águas, a uma boa fonte de água,
Por isso o pastor é importante. O pastor ele não vai guiar suas ovelhas às águas correntes, porque elas são incapazes de entrar na água e não serem levadas pela enxurrada. Mas ele também não vai levar suas ovelhas para a água parada, porque a água parada contém ali bactérias e outros tipos de problemas que vão envenenar aquela ovelha. Mas o texto nos diz que ele conduz as suas ovelhas às águas de descanso, águas tranquilas, águas que são límpidas, que passam mais devagar e que elas podem ali descansar de fato. O pastor também, ele traz alento, como o Davi coloca no versículo 3, ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você não precisa ser nenhum atleta para saber de quão refrescante é tomar um gole de água gelada depois de algum tipo de exercício físico. Ainda mais quando nós nos encontramos num local que fica um tanto quanto quente. É refrescante. E todos nós sabemos que a água nos traz esse refrigério. Mas não é apenas o nosso corpo que precisa de refrigério. De tempos em tempos, a nossa alma também carece desse refrigério. Nós podemos estar sedentos fisicamente por água, mas a nossa alma muitas vezes também está sedenta por um refrigério. Nós nos cansamos fisicamente, mas nós também nos cansamos ao ponto de nós não mais aguentarmos toda a pressão e tudo aquilo que está acontecendo conosco. Os problemas, eles surgem, e não apenas os problemas físicos e os problemas do dia a dia, mas também os problemas espirituais. E nós enfrentamos todos os tipos de problemas. Então os nossos pecados, eles tornam a nossa visão numa visão turva, e nós não conseguimos mais enxergar a verdade de Deus e nem o caminho pelo qual nós deveríamos seguir. Os nossos pecados, junto com os outros problemas, eles tapam os nossos ouvidos para que nós comecemos a ignorar os outros, para ignorar aquilo que os outros têm a dizer sobre a palavra de Deus e para ignorar a palavra de Deus. E nós nos infundimos nos nossos próprios pensamentos, na nossa própria sabedoria. Os nossos pecados nos enganam ao mesmo tempo que nos enfraquece o nosso senso de Deus. E os nossos pecados, então, fazem com que os nossos desejos se elevam mais superiormente a qualquer coisa material, acima do que o nosso anseio pelo próprio Deus. Mas então, o nosso pastor nos resgata. Ele nos resgata de onde nós estamos e nos leva até onde nós conseguimos encontrar refrigério. E isso que nos traz paz. Ele nos coloca no caminho certo para que nós possamos ser guiados pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Ele nos tira de um lamaçal, de uma areia movediça, de um local onde nós não conseguimos sair por conta própria. Ele nos coloca então no local onde os nossos passos são firmados, onde nós podemos caminhar seguros, onde nós não vamos tropeçar. Mas Ele não faz isso por amor do nosso nome. Ele não faz isso porque nós somos alguma coisa. Ele não faz isso porque você é tão importante assim. Ele faz isso porque Ele ama o seu próprio nome. Não há mérito em nós servirmos a Deus. E não há mérito nenhum em nós nos desviarmos de Deus. O que é colocado em jogo em meio ao nosso sofrimento não é o nosso caráter apenas, mas é o caráter do próprio Deus. E é por isso então que Deus age em fidelidade a quem Ele é. Ele é o Deus pactual. Ele é o Yahvé. Ele é o Deus que nos promete essas coisas e que cumpre essas coisas. E por isso nós podemos descansar seguros nele. Por isso nós devemos recorrer a Ele em meio aos sofrimentos,
em meio às dificuldades do nosso dia a dia, sabendo que Ele é o nosso pastor e que Ele está disposto a nos socorrer. Por fim, nessa primeira metáfora do pastor, Davi também apresenta Deus como aquele que nos protege. Ele diz assim no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como rei, Davi ele passou por diversas circunstâncias e durante o seu reinado não foram poucas as dificuldades que ele teve que enfrentar e vários riscos, risco de perder a própria vida. Porém, com ousadia, ele pôde dizer e escrever: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não porque eu sou rei, não porque eu sou bom, mas porque tu, Deus, o meu pastor, está comigo. E essa não é apenas uma declaração de um homem que viveu há mais de 2000 anos, mas é também um encorajamento a todos nós que estamos debaixo do cuidado desse mesmo pastor. O pastor de Davi é o nosso pastor, é o mesmo pastor, é o mesmo Yahvé em quem nós podemos confiar. No seu livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis diz aquela frase bem conhecida: Deus sussurra em nossos prazeres, Deus ele fala em nossa consciência, mas Deus grita em nossas dores. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. É no meio das dificuldades, da dor, dos problemas, que nós podemos encontrar o nosso Deus, o nosso pastor. Mas mesmo em meio à agonia, mesmo que nós estejamos andando em meio ao vale da sombra da morte, nós podemos descansar seguros, pois Ele, o nosso pastor, não nos abandona. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa talvez seja uma linguagem fora da nossa realidade. Ninguém aqui usa um bordão ou um cajado nos dias de hoje, a não ser aquele pessoal que faz cosplay, né, de pessoas antigas em determinada época do ano, ou lá na escola, quando a gente tem algum evento, né, e as crianças se vestem de personagens, aparecem com um bordão, com um cajado, alguma coisa nesse sentido. Mas esses instrumentos, eles eram imprescindíveis para os pastores. O bordão, ele servia principalmente como um instrumento de agressão. É como se fosse um revólver hoje. Mas eles não tinham revólver naquela época. Era um instrumento de defesa. Era uma arma, na verdade, usada para combater, para afastar predadores e para afastar também ladrões. Então, quando você fala sobre um bordão na mão de um pastor, você está falando sobre uma arma, sobre um instrumento para ele proteger as suas ovelhas. E eles também eram usados para examinar as suas ovelhas, porque eram longos, então você puxava a ovelha de lado e você usava então aquela vara para examinar a situação do seu rebanho. Já o cajado era aquele tipo de madeira que tem aquela curva em cima, tá? E aí os irmãos já podem imaginar, porque já viram nos desenhos animados, né, em outras cenas, que ele era usado também para puxar uma ovelha e resgatá-la talvez do perigo, para puxar uma ovelha para perto de si. Eu estou pensando até em comprar um para as minhas crianças, para puxar as minhas crianças quando elas estiverem caminhando longe de nós, né? Mas ele era usado para manter o rebanho unido, para trazer o rebanho de volta, para que conduzisse as ovelhas no caminho que elas deveriam caminhar. Como as ovelhas são propensas a se desviar, o cajado então ele era usado para dirigir o caminho das ovelhas que não conhecem o caminho que elas estão percorrendo. Então o bordão e o cajado que o nosso pastor ele usa até hoje, eles são usados de maneira diferentes. Por exemplo, o bordão e o cajado que nós temos hoje em dia é a palavra de Deus.
O nosso pastor continua usando esses instrumentos. O nosso pastor continua usando esses instrumentos para nos ajudar, para nos proteger, para nos afastar do perigo. O nosso cajado e o nosso bordão de hoje em dia são os outros membros de uma igreja local. É uma igreja local, são os líderes dessa igreja local. Irmãos, o nosso bordão e o nosso cajado é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós e que nos guia em tudo aquilo que nós devemos aprender das palavras de Deus. Veja que não são remédios, não são pílulas, não são terapias, não são livros de autoajuda, não é a meditação, não é o exercício físico, absolutamente nada disso. Mas a palavra de Deus, a comunhão, é nós descansarmos naquilo que Deus nos proporciona. O nosso pastor nos consola por meio dos meios que Ele nos concedeu e não por subterfúgios que nós criamos para acalentar a nossa alma. Logo, quem tem a Deus como pastor não tem falta de absolutamente nada. Ele conduz as suas ovelhas ao suprimento, ele alimenta as suas ovelhas. Como pastor, ele as conduz ao refrigério, ele conduz pelos caminhos corretos, pelos caminhos certos, ele faz absolutamente tudo isso por amor do seu próprio nome. E não só isso, ele também nos protege. Essa é a primeira metáfora. Essa é a primeira metáfora que Davi usa no Salmo 23 e que geralmente nós paramos por aí. Mas ao chegar no versículo 5, Davi ele muda aparentemente de forma brusca e ele usa uma segunda metáfora, a metáfora do anfitrião. E ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí há divisões aqui na interpretação, se Davi estaria falando ainda de ovelhas, ou se não mais de ovelhas. Eu acredito que seria muito complicado nós entendermos que esse versículo 5 está falando agora de ovelhas, né, literalmente, até porque uma ovelha ungida, né, seria algo estranho, talvez para cura, sim, mas logo em seguida, servir vinho para ovelha seria um negócio meio diferente, tá? Por isso, eu, como vários outros, interpretamos que aqui seja uma mudança aqui de metáfora. Ele está falando sobre, agora, um hóspede. O nosso Deus é um anfitrião. E esse anfitrião, ele prepara literalmente um banquete aos seus convidados. E não só isso, diante dos seus inimigos. Ou seja, apesar do perigo iminente, o Senhor preparou uma mesa para ele. Ou seja, Deus proveu e ele proveu novamente. E não só isso, ele diz aqui que como anfitrião, ele unge o seu convidado. Quando nós olhamos essa palavra ungir, nós também ficamos um tanto quanto confusos, porque essa palavra ungir tem vários significados. Ela pode significar consagrar, como por exemplo, você ungia um rei ou um sacerdote, para dizer então que ele foi escolhido e que aquela posição agora é a posição daquela pessoa que foi ungida. Mas também você ungia com óleo para curar, para afastar ali mosquitos ou qualquer outro tipo de problema que poderia surgir naquele machucado. Você também ungia para abençoar. E você também poderia ungir para dedicar. Mas o interessante é que quando nós olhamos para qualquer texto, mais uma vez nós precisamos olhar para o seu contexto. Por exemplo, em momentos de festa, como aniversários, fica aqui a dica, não é um momento adequado para você falar assim: eu comecei uma dieta hoje. Começa a dieta no dia seguinte, ou depois da festa do aniversário. Você vai na festa de casamento,
Supostamente a pessoa só casa uma vez na vida, né? E aí você vai lá para aquela festança, como um padrinho ou madrinha, como um convidado especial, e você fala, eu não vou comer nada, porque comecei uma dieta. Deixa o seu orgulho de lado. Começa na segunda-feira, que é o Dia Mundial das Dietas. Deixa para outro dia. Mas você também não vai num velório que tem cafezinho, que tem uma bolachinha, e você vai se banquetear, e vai lá para comer, porque você vai matar a sua fome. Não funciona assim. Então, o espaço onde você está, o momento vai definir para você aquilo que você deve ou não fazer. E da mesma forma, essa palavra ungir. A unção com óleo que ocorria em contextos de banquete e de festas, era na verdade a aspersão ou derramamento de perfume, de óleo, de fragrância sobre a cabeça do convidado. Isso simbolizava então que aquele convidado que estava sendo ungido era muito bem-vindo. Então, quando eu for visitar você na sua casa, os irmãos já sabem, né? Eu espero que derramem ali sobre mim perfume do mais caro. Nada de óleo, né? Lisa, nada disso aí, tá bom? Agora, os irmãos conseguem então, a partir disso, ressignificar o que o texto está dizendo? O que esse Salmo 23 está nos ensinando? Irmãos, Deus é o nosso anfitrião, que nos recebe com um banquete, que prepara uma mesa perante os nossos inimigos, e não há perigo, porque Ele está ali. Ele nos unge, Ele derrama óleo, fragrância sobre nós, ou seja, Ele nos recebe com alegria e com proteção. E além de tudo isso, Ele não faz como com um medidor em mãos. Deus não faz controlando, falando assim, não posso derramar tudo, como foi aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, e os discípulos logo corriam para dizer assim, que desperdício. Nosso Deus não faz isso. O texto diz no versículo 5, o meu cálice transborda. O melhor dos vinhos é colocado no seu cálice, não um pouquinho, não até o topo, mas ao ponto que ele transborda. E diante disso tudo, o salmista então afirma no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus ativamente, intencionalmente perseguirão. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. E não apenas seguirão. Não é que ele vai andar atrás de você. Ele vai correr atrás de você. Ele vai tentar te pegar. A bondade e a misericórdia de Deus estão te buscando. Estão indo atrás de você com todas as forças. Todos os dias da sua vida. E a certeza que Davi tem, e que todos nós aqui, que temos a fé, que Deus é o nosso pastor, é de que nós também habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Diante dessas duas metáforas, nós devemos voltar então a quem que elas apontam. E não há ninguém a não ser o nosso Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não é apenas mais um pastor. Cristo é o nosso pastor. João 10,14 diz, eu sou o bom pastor, palavras de Cristo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O autor de Hebreus também diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre nós, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O que nós vamos vendo ao longo do Novo Testamento é que Cristo é esse grande pastor.
Em 1 Pedro 5,4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Logo, Ele não só supre e alimenta, mas Ele nos provê toda a nutrição espiritual da qual nós necessitamos. Ele não só nos traz refrigério, mas Ele restaura a nossa alma. Ele não só nos conduz pelos caminhos certos, pelos caminhos justos, mas nos conduz no caminho estreito, que nos leva ao caminho e ao lugar seguro de banquete e de tranquilidade. Ele não só nos protege, mas em momentos difíceis, Ele nos recusa e não nos deixa, não nos abandona. Ele recusa se abandonar ou nos abandonar. Enfim, Cristo é o nosso provedor. Cristo é o nosso anfitrião. Cristo é o nosso pastor. E nós precisamos responder a Ele em fé, descansando e obedecendo às suas ordens. Mas eu tenho plena convicção de que a nossa familiaridade com esse salmo, o Salmo 23, que você provavelmente falou de cabeça, quando eu pedi para que nós lêssemos, tenha impedido que você olhasse, visse, entendesse ele corretamente. A familiaridade é algo bom, mas tudo na vida traz riscos. E a familiaridade que os seus amigos talvez tenham com você, pareçam ser até inofensiva, até que você comece a achar que você é ou não capaz de fazer determinadas coisas, ou que o seu amigo seja ou não capaz de fazer determinadas coisas. Você está tão familiarizado com eles, que você não acredita que ele faria aquilo. Ou você acredita que ele faria aquilo, e ele não faz. E isso é fruto da familiaridade. Talvez essa familiaridade que você tenha com esse salmo tenha te levado a um momento de letargia espiritual. Em outras palavras, a falta de fé mesmo. Você já ouviu isso 1000 vezes. Você já ouviu alguém muito melhor do que eu pregando esse texto. Você já ouviu essa explicação centenas de vezes. Então não tem absolutamente nada que eu possa retirar dessa passagem. Pois você não crê que realmente seja Jesus esse pastor que possa te socorrer nos momentos de angústias. Você acaba então não acreditando que Jesus é aquele que vai te alimentar, te proteger, te guiar, te consolar, te trazer refrigério. Acredite, irmãos, Cristo é esse supremo pastor. E é Ele que está prestes e pronto a nos socorrer. Não deixe que a sua familiaridade com esse texto elimine a conexão que ele faz com Cristo. Porque sem Cristo, esse texto se torna apenas numa ladainha, no falatório sem significado nenhum, num discurso terapêutico, em versículos usados para autoajuda. Sem Cristo, não serve para absolutamente nada. Se você não crê naquilo que nós estamos vendo, não tem significado algum essas palavras que nós acabamos de ler. E que tal nós nos relembrarmos do que eu disse há pouco sobre acreditar que Cristo é o meu pastor? Eu acredito que Cristo é o meu pastor, então eu não passarei por dificuldades. Mas eu estou passando por dificuldades, pastor. Logo, ou isso é mentira, ou eu não sou um bom cristão. Não se engane, não caia nessa mentira. O próprio Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, problemas, dificuldades. Não é porque você não é um bom cristão, não é porque Deus não é fiel, mas talvez porque Deus está dizendo a verdade e você não está crendo na palavra dele. No mundo tereis aflições.
Isso aqui não seria um mar de rosas. No mundo caído, os problemas e sofrimentos serão constantes. Mas nós temos a quem recorrer. Esse é o nosso ponto. Agora, se Jesus é de fato o seu pastor, você está disposto a ser conduzido pelo seu pastor e não apenas confortado por ele? Porque consolo e conforto todos nós queremos, mas sermos guiados pelo nosso pastor já não é algo que nós tanto desejamos. O que isso significa em termos práticos para a sua vida? O que significa descansar em Deus, se não obedecê-lo, sendo fiel a Ele em tudo e nos contentando com o resultado que Ele provê? Irmãos, nós somos chamados a sermos fiéis a Deus e não a termos sucesso no final. Nós não sabemos o fim das coisas, nós não sabemos como as coisas se darão. Nem por isso nós devemos deixar de sermos fiéis a Ele. Em quais áreas Deus está chamando você, para você parar de resistir a Ele e começar a segui-lo? Veja que a resposta a cada uma dessas perguntas será uma resposta diferente para cada um de nós aqui. Nenhum de nós vai dar a mesma resposta, talvez nas áreas semelhantes, mas respostas diferentes. Por isso você precisa se avaliar. Por isso você precisa avaliar o seu coração. Responda para si mesmo. O que significa viver à luz da promessa de um lar eterno diante de Deus? Como que você pode responder a Deus, não apenas com palavras, mas com a sua vida, com o seu dia a dia? O que é aquilo que te deixa ansioso, ansiosa? Vá a Cristo. Vá a Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Se nós tivermos uma viagem de navio, e esse navio se desviar apenas 1 grau da sua rota, talvez você chegue na África, quando você estava tentando chegar na América do Norte. Você vai se desviar completamente da sua rota, com pequenos desvios no seu dia a dia. Então nós não podemos permitir que o nosso coração se acostume com esses desvios sutis, impostos pelo dia a dia, impostos pelos nossos amigos, impostos pela sociedade, pela mídia, pelos nossos anseios. Adianta nós buscarmos a provisão de Deus sem que nós nos submetamos ao nosso Deus, ao nosso pastor? Isso seria, na verdade, sinal de orgulho, sinal de autossuficiência. Você vai a Deus para que Ele te dê, mas você foge dele, porque você fala, não, eu já consegui, foi a força do meu próprio braço, o meu jeito é melhor do que o seu, então só me dê isso e caia fora, eu vou seguir a vida do meu jeito. E é isso que nós fazemos, e nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. Não resista e nem se desvie das veredas da justiça. Não seja louco, isso é loucura. Se desviar dos caminhos da justiça é se desviar e resistir o próprio Deus. Você entende o que é isso? É resistir à vontade do próprio Deus. Pare de tentar interpretar a Bíblia para que ela possa responder aos seus desejos e anseios pessoais, para que ela se encaixe no seu estilo de vida. Você precisa interpretá-la segundo as Escrituras, é reavaliar o seu coração, é reorientar a sua vida com Deus, como sendo a pedra angular. Você é daqueles que só busca Deus quando você está em apuros? Então é momento agora de você parar, e de você começar a pensar que na verdade você precisa dele constantemente, todos os dias, diariamente.
Talvez o maior benefício desse salmo seja a compreensão que nós conseguimos ter de que o nosso pastor está sempre presente conosco em qualquer vale que nós enfrentemos nessa vida. Irmãos, a segurança de nós andarmos próximo e debaixo do cuidado do nosso pastor é o que vai transformar o nosso medo em segurança absoluta. Você se lembra dos instrumentos que ele usa? Ele usa a vara, ele usa o cajado, que não serve apenas para disciplinar também aquela ovelha que está desgarrada, mas para proteger, para consolar, para nos trazer perto de si. E talvez as dificuldades sejam justamente para isso. As mortes que ocorrem nas nossas famílias, o emprego que nós perdemos, doenças que nós temos, tudo isso nos leva a considerar se nós estamos de fato próximos ou distantes de Deus. Quando as dificuldades da semana baterem à sua porta, lembre-se de que Deus é o seu pastor, é o seu anfitrião, que com Ele você vai estar protegido, que com Ele você vai banquetear em abundância. Quando os momentos difíceis aparecerem, lembre-se de que na presença do seu anfitrião não há o que temer. Se eu estiver com Deus aqui do meu lado, quem é o meu inimigo? Que são as dificuldades? Quem é o exército inimigo? O que ele pode fazer? Veja, ele está do meu lado, ele é o meu anfitrião. Foi ele que preparou essa mesa diante dos meus adversários. Foi ele que me proveu tudo. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Lembre-se de que quando nós temos a Cristo como nosso pastor e como nosso anfitrião, nós temos a promessa de bondade, nós temos a promessa de misericórdia que nos sustentam dia a dia. O mundo te promete tudo isso, mas nunca paga a sua promessa. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus fiel, um Deus confiável. Mas tudo isso, irmãos, só tem valor se de fato o Senhor é o seu pastor. Se Ele não for o seu pastor, nada disso tem valia alguma para a sua vida. Ele é o seu pastor? Ele é aquele que zela pela sua alma? Ou ele é apenas como o gênio da lâmpada, que você só corre para que ele possa suprir os seus desejos? As nossas ansiedades não são de tudo sem valor, porque as nossas ansiedades, ao final delas, elas servem para nos revelar em quem nós confiamos, a quem nós recorremos. Será que nós recorremos a Deus quando nós estamos andando ansiosos? Onde ou em quem você encontra descanso? Nos pastos verdejantes que Deus te provê? Ou então no asfalto ou nos atalhos do mundo? Diante desse salmo, irmãos, fica o desafio para que você faça essa pergunta ao seu coração, a si mesmo, à sua alma. O que você precisa abandonar na sua vida hoje? O que você precisa substituir? Que nós não desperdicemos os nossos poucos dias como ovelhas desgarradas, mas que nós caminhemos como ovelhas do nosso grande pastor em meio ao seu rebanho, sendo alimentados, protegidos e cuidados somente por Ele. Amém? Santo Deus, ajude-nos a nos voltar ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que se estamos distantes do rebanho, que o Senhor nos busque, que o Senhor venha ao nosso encontro. Pai, nos proteja, restaura, ó Deus, a nossa alma, nos dê refrigério, nos dê descanso. Pai, salva-nos, é isso que pedimos no nome de Cristo e oramos. Amém.